gostoso para ficar na cama, né? Deu uma pequena esfriada aí, muita gente queria ficar na cama, né? Tinha falado que dormiria mais um pouquinho. Mas amém. Eu queria ler o texto que está em Isaías, capítulo 55, versículo 10, versículo 11. Diz assim o texto: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para criar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? A gente está esses 3 dias aqui, debruçados aí sobre a palavra, com o doutor Will, e ontem à noite, no término do nosso tempo lá no Joaquim Lauro, eu estava conversando com a tia ali, e com o Jair, né? E falando do privilégio que a gente tem de ter acesso à palavra como nós temos ainda no nosso país. E estava falando com eles, por exemplo, os muçulmanos, se você falar mal do Alcorão, o que acontece? Né? O livro sagrado deles. Né? Então, se você fala alguma coisa contra o Alcorão, que a gente tem visto no noticiário, o que acontece no mundo, né? Se alguém queima o Alcorão ou fala alguma coisa sobre o Alcorão, vocês sabem o que acontece. E nós temos a palavra de Deus. Se eu perguntasse aqui quantas Bíblias você tem na sua casa, eu garanto que a maioria falaria pelo menos mais de uma. Não é? E muitas vezes nós não damos o valor devido a esse privilégio que nós temos do acesso que nós temos à palavra do Senhor na nossa casa, no nosso país. A gente vê o mundo afora. Eu tenho lido bastante naquele site Portas Abertas. A missão Portas Abertas trata e cuida da igreja perseguida no mundo. De vez em quando eu passo lá pelo site Portas Abertas e recebo alguma notificação do meu celular para a gente orar pela igreja perseguida. E a gente olha e vê países em que, esses dias atrás eu estava lendo, eles precisam, não podem ter a Bíblia em casa, então eles colocam dentro de um saco plástico essa Bíblia, amarram, bem amarrado, cavam do lado no quintal, enterram esse saco plástico, cobrem com folhas, né? E quando eles querem ler, eles desenterram, leem rápido ali, enterram de novo, porque não podem ter a palavra de Deus. E às vezes, na minha estante, na sua estante, nós temos lá várias versões da palavra. E como o doutor Lucas tem falado com a gente nesses dias, a gente ainda carece muito do estudo. Né? Não só da leitura, mas do estudo dessa palavra. Nos aprofundarmos mais no estudo do texto. E a gente sabe que é isso que nos fortifica, que nos fortalece. E que, pelo menos no meu coração, está assim. A gente dá mais valor ao que nós temos. E o que ele falou aqui ontem, acho que foi ontem, ele falou uma verdade, né? Que a maioria, infelizmente, dos cristãos não chega a ler a palavra todo dia. Quanto mais sempre seminários estudar essa palavra. Que esse seminário sirva como um alerta e para reforçar para nós o valor e a preciosidade que nós temos em nós. Ele tem falado isso sobre a exatidão do texto, sobre a preservação do texto. E se Deus deixou, se Deus permitiu que essa palavra chegasse até nós, realmente, de tudo que ela passou, se a gente for olhar a história, né, da Bíblia,
que ela passou, ela chegar até nós com esse texto tão maravilhoso, é que Deus com certeza tem muito nos ensinar através da sua palavra. Então, que o Espírito Santo nessa manhã nos conduza nesse último dia, nesse estudo, e que realize o nosso coração e renove o nosso amor pela palavra, o nosso amor pela palavra, e a gente defenda isso. A própria palavra diz que a gente precisa estar preparado para defender a nossa fé. Aqueles que pedirem razão na nossa fé, a gente precisa estar preparado. Amém? Então, que Deus renove o nosso amor pela sua palavra. Que Deus nos faça valorizar e tê-la no nosso coração, não só na nossa mente, todos os dias. Amém? Oremos. Vamos por isso, sentar mesmo. Louvamos o teu nome, Senhor, nesse dia. Muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa. Muito obrigado porque o Senhor nos levantou hoje, Senhor, com saúde, e nós podemos estar aqui. Muito obrigado porque nós temos condições de estar aqui, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos acesso livre a ela, Senhor. E que ela continue, como ela tem feito ao longo de toda a história, Senhor, a ser uma luz no nosso caminho, a ser uma luz para a nossa vida, e que o Senhor, através do Espírito Santo, nos conduza, Senhor, em santidade, em obediência a essa palavra. Ela mesma diz que nós somos teus servos, teus amigos, nós guardamos os teus mandamentos. Ó Deus, que a gente guarde isso na tua palavra, Senhor, e que a gente ame ela muito mais a partir desses dias. Traz essa consciência, essa revelação no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele não queria ficar aqui em cima porque ia ficar longe, mas se colocar a mesa lá, vai ficar muito baixinho, tá? Então a gente conseguiu convencer ele a ficar aqui. Por favor. Deixa eu só arrumar aqui. Eu brigo pela verdade, eu brigo pelo texto, mas não vou brigar por uma questão. Bom dia, irmãos, aqui estamos outra vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje terminamos, o nosso tempinho juntos, e eu fico sempre frustrado, porque sempre tem mais a dizer do que tem tempo para dizer, né? É assim mesmo, assim. Eu sei também que vocês receberam uma carga nesses dias que é difícil você assimilar assim de uma vez para outra. É muita coisa, né? Agora, como é a nossa última sessão, eu quero resumir, dizendo que tudo que tenho falado e um horror de outras coisas que não falei ainda, já foi tudo filmado, está no meu site, no meu canal no YouTube. E este livro também tem tudo que eu vou falar e muita coisa mais. Já foi traduzido para o português, deve estar disponível em português pelo Clube de Autores dentro de uma semana. Então, eu tenho um gráfico, acho que aí está, que bom. Vocês estão vendo aí, eu estou comentando agora esse gráfico aí. Que tipo de quadro podemos esperar encontrar nas testemunhas sobreviventes, pressupondo que a história da transmissão do texto no Testamento foi predominantemente normal, como eu digo? Podemos esperar um largo espectro de cópias
cópias, apresentando pequenas diferenças devido a erros no processo de copiar, mas todas repetindo uma tradição comum. É isso que você vê aí, esses cones no meio. A existência simultânea de transmissão anormal nos primeiros séculos resultaria num punhado de cópias singulares salpicadas fora daquela corrente principal, é o que você vê. Então, eu digo que o quadro teria uma aparência semelhante a esse quadro. Eu preciso que lá em cima, fabricado, deveria ser fabricada. Eu peço desculpas, eu não consegui corrigir essa letra. Os manuscritos dentro dos cones representam a transmissão normal. À esquerda estão alguns possíveis representantes do que poderíamos caracterizar como transmissão irresponsável do texto. Quer dizer, os copistas produziram cópias defeituosas por incompetência ou descuido, mas não fizeram alterações propositadas. À direita estão alguns possíveis representantes do que poderíamos caracterizar como a transmissão fabricada do texto. Quer dizer, os copistas fizeram alterações propositadas no texto. Tenham sido quaisquer que fossem as razões. Produzindo cópias falsificadas, não cópias verdadeiras. Estou bem ciente que os manuscritos distribuídos nessa figura contêm tanto erros de descuido quanto erros deliberados, em proporções diferentes. O que eu coloquei ali do lado irresponsável, lá em cima, no primeiro século mesmo, no primeiro século, 75, 48 e também o papiro 52, 64, 67, são fragmentos tão pequenos, são pouca coisa mesmo. São pequenos demais para permitir a classificação de seus erros como deliberados ou não. Então, aquilo é arbitrário. Reconheço isso, é arbitrário. De sorte que uma classificação como essa não deixa de ser relativa, apresenta realmente um quadro um pouco distorcido. Mesmo assim, eu insisto em que a ignorância, o descuido, a intromissão e a malícia, todas essas coisas deixaram marcas na transmissão do texto do Novo Testamento. E devemos levá-los em conta em qualquer tentativa de reconstruir a história dessa transmissão. Quero comentar mais alguma coisa. Se alguém aqui já estudou, um pouquinho, você pode estranhar que eu coloquei o Codex W lá em cima, 200. Geralmente eles jogam para o quarto século, se não o quinto. Eu explico que o local, a história do local onde esse códice foi encontrado, um lugar no meio do deserto, bem longe de tudo, esse lugar foi abandonado no ano 200. Tinha uma pequena lagoa que secou por completo, então eles ficaram totalmente sem água e não havia como sobreviver, e o lugar se fechou e foi abandonado no ano 200. Então, qualquer manuscrito lá, fatalmente, chegou lá antes do ano 200. Por isso que eu digo que esse Códice W fatalmente deve ser do segundo século. Não posso provar, eu não estava lá, mas é por isso que eu coloco. Agora, você vê que tem aí a campanha de Diocleciano. No ano de 303, o imperador Diocleciano foi além dos outros. O Nero, etc. e tal, perseguiram os cristãos. Agora, Diocleciano resolveu acabar com os manuscritos do Novo Testamento. Ele mandou queimar tudo quanto fosse manuscrito. E realmente destruíram muitos. Eu digo, então, que essa campanha de Diocleciano teve um efeito purificador, como você vê. E lá o cone fica menor depois da campanha.
Porque para suportar tortura, e eles foram os líderes, os anciãos, assim, foram torturados. Para suportar tortura, antes de entregar o seu manuscrito, ou mais que um, alguém teria que ser crente comprometido, o tipo de pessoa que quereria boas cópias das Escrituras para começar. Não tem que estar preocupado com o pedigree. Assim, é provável que eram os manuscritos mais contaminados, em geral, grosso modo, que foram destruídos, deixando os manuscritos mais puros para reabastecer a terra. Agora, a seta dentro dos cômodos, bem no meio, representa a família 35, que eu entendo representar o âmago da transmissão. Agora, eu tenho muitas páginas aqui nesse livro descrevendo o poder de tudo aquilo. Aqui não dá muito. Agora, sinceramente, só existe uma explicação razoável para o texto majoritário, que é aquilo que está dentro dos comes, que foi apresentado até agora, pelo menos. Aquilo é o resultado de um processo de transmissão essencialmente normal. Sim, tinha também as coisas fabricadas, certo? Mas o grosso era essencialmente normal. A fonte comum para sua concordância, exatamente as cópias originais, os autógrafos. Ao longo dos séculos de copiar, o texto original sempre tem sido refletido com elevado grau de precisão na tradição dos manuscritos como um todo. Sim, exceção aqui, exceção ali e tal, mas que, grosso modo, algum detalhe outro, mas estava disponível para quem quisesse. Agora, além da transmissão normal, a história do texto de aqui não somente explica o texto majoritário, mas também explica essa minoria de manuscritos incoerentes, salpicados cá e lá. Eu digo que esses manuscritos são resquícios da transmissão anormal do texto, refletindo antigas formas aberrantes. E é uma dependência em tais formas aberrantes que distingue as edições contemporâneas que nós temos, lamentavelmente, baseado no texto grego fabricado em cima desses manuscritos aberrantes. Então, agora quero colocar algumas observações finais para então ainda pegar uns casos concretos específicos, como fiz a última vez. Até este ponto, quer dizer, o que eu falei de fato foi grosso modo. Tenho lidado com o largo rio da transmissão normal do texto do Novo Testamento. Esse amplo rio é comumente chamado do texto bizantino. É um tipo de texto, é um grande rio. Mas esse largo rio é composto de muitas linhas distintas de transmissão dentro do rio. O erudito Frederick Bessa fez um estudo de 3 capítulos de Lucas, capítulo 1, 10 e 20, quer dizer, 3 capítulos inteiros. E ele depois postulou 36 linhas de transmissão dentro da marca. Ele estudou a 1300 e sei lá quantos, mas então foi um estudo sério, quer dizer, respeitável, científico. Agora, entre essas 36 linhas, uma é de longe a maior. Quer dizer, a família 35 dos 4 evangelhos tem de 250 para 300 representantes da família. A segunda linha é menos de 100. Então você percebe que a família é de longe a
família, a linha de tradição maior. Mas não é só isso. Não somente a maior, mas eu tenho vários argumentos para mostrar que de fato é não somente a maior, mas também a melhor. Eu chamo essa linha de família 35. O que é isso? É que se for, quem já trabalhou com o texto grego, que é assim, Estelando, Sociedade Bíblica, está embaixo, quer dizer, aqui em cima tem um texto grego, mas aqui embaixo tem o que nós chamamos de aparato crítico. E aqui embaixo é quando tem mais de um candidato, então aqui embaixo tem os candidatos e os votos que cada candidato tem, grosso modo. Então, meramente para ganhar espaço e tinta. Se é possível dizer que um certo número de manuscritos fazem parte de uma família, pelas variantes curiosas em comum, que chamamos do perfil mosaico, para meramente economizar tinta e espaço, nós escolhemos um número menor que tem dentro dessa família. Como são milhares de manuscritos, não tem como dar um nome a cada qual, então nós damos um número a cada qual. Os manuscritos unciais ou maiúsculos tem um 0, 01, 02, 03. Os minúsculos, os cursivos, não tem um 0, é 1, 2, 3, 4, 5. Se você já usou um texto grego assim, então você vai achar um F1, família 1. Por quê? Porque o manuscrito número 1 faz parte daquela família, é o número menor que tem, menor que 1 você não vai achar. Não é que seja o melhor representante da família, sim, é o número que é menor. Você vai achar também família 13, mesma coisa, família tem 10 ou 12 representantes, família 13, 10 ou 12, e só nos evangelhos. Na verdade, o número menor daquilo que eu chamo de família 35 é de fato família 18. Eu comecei com 18. O manuscrito 18 está lotado na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Tem um Novo Testamento inteiro, Mateus até Apocalipse. E não são muitos, só temos mais ou menos 60, quer dizer, meia dúzia, 0 manuscritos que têm o Novo Testamento inteiro. Então são poucos. A maior, porque temos 2.000 que são 3, 4 evangelhos, temos 800 que têm as cartas de Paulo. Depois de 18 vem 35, são mais de 400 manuscritos que fazem parte da família, incluindo não só os evangelhos, mas os demais. E o segundo número menor é 35. Por que então que eu mudei de 18 para 35? É que o manuscrito 18 é um manuscrito datado, 1400 e alguma coisa. O outro, geralmente, é datado no século XI, manuscrito 35. Mas também, 35 também tem um Novo Testamento inteiro, Mateus, só que em Apocalipse, o 18 pula fora e tem outro tipo de texto. Ao passo que 35 ainda está dentro da família, embora na margem. Então, devido à data, quer dizer, século XI, e também esse detalhe do Apocalipse, eu mudei de 18 para 35. Mas isso é meramente uma prática dentro do mundo acadêmico para economizar tinta e espaço, você usa o menor número que tem dentro da família. Então, comecei com família 18 e mudei para a família 35 por esse motivo.
o manuscrito em si não é sagrado, quer dizer, não é perfeito, meramente que tem um número menor. Na verdade, o exato manuscrito 35 é muito bom. Não é perfeito, tem outros que são melhores. O melhor, o Novo Testamento, que também é o Novo Testamento inteiro, que eu já vi, tem o número de 2554, quer dizer, 2554. É o melhor manuscrito. Mas se você for estudar F2554, isso leva muito mais tinta e mais espaço do que você colocar F35. Por isso, não tem mistério maior. Então, agora eu vou falar daquilo que eu chamo de família 35, que está exatamente aqui, letra por letra. Agora, observações quanto a isso. Dadas as minhas pressuposições, que eu já declarei aqui abertamente, eu considero que tenho boas razões para declarar a preservação divina da exata redação original do texto completo do Novo Testamento até hoje. Essa redação é produzida na minha edição Novo Testamento, que é este aqui, Novo Testamento grego, segundo a família 35. Também é exatamente a mesma coisa em inglês, menos a capa. Só mudamos a capa para a capa ser em português e não em inglês, mas o texto é grego. O texto é grego, não é nem grego, nem em inglês, nem em português, é grego. Ok. Comecei com a capa em inglês, você compra no Amazon, mas aí o frete é quase o mesmo tanto que o preço do livro, é muito caro para você comprar nos Estados Unidos. Recomendo que você acesse o Google, coloque editora Os Semeadores, que você pode comprar isso aqui no Brasil. Então, agora eu vou dar resumidamente o que eu tenho falado. Com base nas evidências até agora disponíveis, afirmo o seguinte. Número 1. O texto original nunca foi perdido e sua transmissão ao longo dos anos foi basicamente normal, sendo reconhecido como material inspirado desde o início. 2. Esse processo normal resultou em linhas de transmissão. 3. Para delinear tais linhas, os manuscritos devem ser agrupados empiricamente com base em um mosaico compartilhado de leituras, quer dizer, o DNA de cada família. 4. Tais grupos ou famílias devem ser avaliados quanto à independência e credibilidade. 5. O maior grupo claramente definido é a família 35. 6. A família 35 é demonstravelmente independente de todas as outras linhas de transmissão no Novo Testamento inteiro. Eu tenho vários artigos que provam isso cabalmente, cientificamente. Aqui estou meramente no pouco tempo que nós tínhamos aqui, não dava para. Mesmo também sem bagagem, você poderia nem entender certas coisas. Aí você tem que entrar mesmo nos detalhes. Mas eu demonstro, sem por onde fugir, que realmente é independente. 7. Demonstravelmente antiga, remontando ao século III, no mínimo, século III, agora até o terceiro século. Do terceiro até o primeiro, nós não temos quase evidências, não temos manuscritos, pois então é um pulo, de certa forma, de fé, se bem que baseado nas evidências. 8. Os representantes da família 35 vêm de toda a área mediterrânea. A distribuição geográfica é praticamente total. 9. A família 35 não é uma recensão, uma revisão. Seu arquétipo não foi criado em qualquer momento por
lugar subsequente aos autógrafos. 10. A família 35 é uma identidade definida objetivamente, empiricamente, no Novo Testamento inteiro. Ela tem um perfil mosaico demonstrável e diagnóstico de Mateus 1 até Apocalipse 22 e 21. E esse perfil está neste livro, já existe também uma edição prévia deste livro em português, já está no mercado, você pode comprar no Clube de Autores, e lá está esse mosaico. O mosaico é 660 leituras que definem a família contra todas as outras famílias no Novo Testamento inteiro. Então isso aí já está aí, você pode ver se quiser. A forma do arquétipo da família 35 é demonstrado, já foi demonstrado. Está aqui. 12. O texto original é o arquétipo mor. Então, qualquer candidato a texto original também precisa ser um arquétipo. Isto é, um arquétipo real, verdadeiro, de fato e objetivamente verificado. E até agora só existe um, exatamente a família 35. Isso não deve ser difícil de entender. Se você quer ser o melhor carpinteiro em Maringá, você tem que ser um maringueiro, ou um carpinteiro, não? Se você quer ser o melhor oncologista em Maringá, você tem que ser um oncologista, não? Não é óbvio isso? Então, se você quer ser candidato a texto original, você tem que ser um texto definido, verificado. Então, você precisa ter um arquétipo. E nenhuma outra linha tem. Um erudito do outro lado tentou bolar um arquétipo para o chamado texto alexandrino. Ele, depois de trabalhar, levantou as mãos e disse: é impossível, nunca existiu. Esse é um erudito do outro lado, Ernest Edmund Cowan. Ele tentou, disse: não existe, nunca existiu. Então não existe arquétipo da família alexandrina, que é esse o texto que as versões modernas seguem, mas não tem arquétipo. São manuscritos aleatórios, salpicados, cai lá, discordando entre si. Enfim, se só tem um candidato a prefeito de Maringá num determinado pleito, quem é eleito? Se só tem um candidato, é ele que é eleito. Não? A coisa não deveria ser tão difícil. Na verdade, só tem um candidato. Entre todos os manuscritos, até hoje, somente uma família já foi empiricamente definida. Fui eu que fiz. Então, enquanto ninguém fizer como nenhum outro, mas o pouco que a gente já sabe a respeito das outras linhas, não tem coisa igual. Voltando aqui. 13. Que Deus tem interesse na preservação do texto bíblico é evidente. Eu entendo que passagens tais como 1 Crônicas 16:15, Salmo 119:89, Isaías 40, verso 8, Mateus 5, verso 18, Lucas 16, verso 17, 21, verso 33, João 10, 35 e 16, 12 e 13, a primeira de Pedro 1, 23 a 25, Lucas 4 e 4. Já comentei isso no começo um pouco. Mas esses textos podem ser razoavelmente interpretadas, essas passagens, como contendo uma promessa que as Escrituras, até o tio, serão preservadas para o uso do homem. Quer dizer, Jesus disse que nós havemos de viver a partir de cada palavra de Deus. Então, que nós hoje temos que ter acesso a cada palavra, temos que viver por ela. Até o fim do mundo, quer dizer, 1000 gerações, de Adão até aqui só houve 300, então, paciência. Atenção, nenhuma indicação foi dada de
como exatamente Deus se propunha a fazer isso. Que ele vai preservar, mas não disse como. Havemos de deduzir a resposta a partir do que ele tem realmente feito. E nós descobrimos que ele de fato fez. Eu digo que esse interesse de Deus de preservar o texto do Novo Testamento é refletido exatamente na família 35. Essa linha de transmissão é caracterizada por uma transmissão incrivelmente cuidadosa, contrastando-se com outras linhas de transmissão. Acho que eu já falei aqui numa sessão. Um manuscrito do tipo alexandrino vai ter de 15 a 20 erros cada página. Um manuscrito tipicamente bizantino vai ter mais ou menos 3 erros cada página. Mas um manuscrito da família 35, sendo só mais ou menos, vai ter só um erro cada 2 páginas. Mas os manuscritos bons, você vai 5, 6, 7 páginas para achar um erro. E como os livros menores não têm tanto, com eu já disse assim, o livro pequeno que nem Filemon, na minha mão, eu tenho 29 cópias perfeitas. Para Filemon são 25. O verso é muito pequeno. De passagem, já que eu estou falando isso, quem coteja manuscritos, verifica manuscritos como eu, você vai ver que o homem trabalhou bem durante várias páginas. Parece que aí vem o cansaço, ou então o tédio, e ele começa a fazer erros, bobos assim, erra a grafia. Aí parece que ele parou, foi tomar um cafezinho, alguma coisa, aí ele volta e outra vez a coisa fica melhor, 3, 4, 5, aí outra vez o sujeito começa a fazer. Os bons os copistas eram que nem nós, quer dizer, ficavam cansados, tá? E por que eu falo isso? Exatamente porque se você tem um livro pequeno, que nem Filemon, 2º, 3º João, Judas, são tão curtos que o copista não teve tempo de ficar cansado. Então, você tem relativamente um número maior de cópias perfeitas porque os copistas não tiveram tempo de ficar cansados. Aí você chega no livro maior e, então, naturalmente o quadro muda, certo? Vamos lá. 14. Esse interesse é refletido na família 35. Assim, eu já estou indo. Mas eu estou aqui no meio. Eu tenho nas minhas mãos cópias perfeitas do arquétipo da família para a maioria dos livros, para 22 dos 27 livros que compõem o nosso Novo Testamento. Eu tenho uma cópia perfeita na minha mão. 22 dos livros. Eu tenho nas minhas mãos cópias completas, sem nenhuma letra perdida, para mais 4. Só tem um, que nem tem uma coisa, é o livro de Atos, mas eu já posso provar qual é a redação original de Atos. O que eu quero com uma cópia completa em vez de perfeita? Uma cópia perfeita é perfeita, quer dizer, letra por letra, por letra, por letra, a coisa é perfeita, de fora a fora. O que então que seria uma cópia completa? O que você vai achar se você vai verificar no manuscrito é que o primeiro copista, que nós chamamos da primeira mão, ele pisou na bola, ele errou uma letra. Isso acontece muitas vezes, indo de uma linha para a próxima linha, o sujeito ou escreveu a mesma letra 2 vezes, ou deixou cair uma letra, às vezes uma sílaba. Quer dizer, café pequeno, não fosse palavra de Deus, não, pouca coisa. Ok. Então, a primeira mão cometeu um erro.
Mas um corregedor, uma segunda mão, que verificou, o trabalho era verificado por outro, viu o erro e corrigiu o erro. Então, com a correção, você tem o texto completo. Na primeira mão tem um erro, mas o erro foi corrigido. Então, com a correção, você tem o texto completo. E no livro de Apocalipse, principalmente, onde tem vários jogos de variantes assim em contestação, os copistas eram tão honestos, estavam querendo ser leal com o leitor de tal sorte, que eles colocavam uma leitura aqui, mas colocavam uma leitura alternada em cima da linha. Então é a primeira mão, é o primeiro sujeito que estava. Ele colocou as duas opções, porque ele estava vendo, tinha mais de um exemplar na frente e sabia que aqui tinha uma dúvida. Então ele transmite essa dúvida para o leitor, para que você fique. Eles eram muito conscientes, realmente querendo. Então é isso que eu quero com uma cópia completa. A primeira mão fez um equívoco, mas a segunda mão corrigiu, então não perdeu nada. Nós temos letra por letra todo o texto original, se não na primeira mão, então na segunda. É isso que eu quero com uma cópia completa, contrastando com uma cópia perfeita. Como já disse, bom, os 5 livros para os quais eu não tenho uma cópia perfeita são Marcos, Lucas, João, Atos e Apocalipse. Sendo que para Marcos, Lucas, João e Apocalipse eu tenho uma cópia completa. Só sobra então o livro de Atos, que eu não tenho nenhuma cópia perfeita e nem uma cópia completa. Mas eu tenho um manuscrito que só erra uma letra. Está deixando de ser uma cópia completa por uma letra. Livro de Atos. Razoável, não? Você tem dúvida de uma letra para o livro de Atos, que é o livro maior que tem no Novo Testamento. Então, nós sabemos qual é, não tem dúvida. Glória a Deus, só gostei. Então, assim, quero só mais umas poucas palavras que quero falar nesse resumo. Número 15. Se Deus estivesse preservando a redação original em alguma outra linha de transmissão, a não ser família 35, eu pergunto, seria essa outra linha menos cuidadosa? Eu creio que não. Então, qualquer linha de transmissão caracterizada por confusão interna, eu digo que fica essa linha desqualificada. Isso aí inclui todas as outras linhas de transmissão que eu já vi até aqui. Não tem nenhuma outra linha que chegue nem perto. A coerência interna da família 35 não tem. 16, último número. Afirmo que Deus utilizou a família 35 para preservar a exata redação original do texto do Novo Testamento. Esta, ela está publicada na minha edição do texto grego, e digo de passagem que Deus utilizou principalmente as igrejas ortodoxas do Oriente para preservar o texto do Novo Testamento. Porque eles ainda hoje falam grego, né? Através dos séculos. Eles sempre usaram um texto que representava de forma adequada o texto original. Com toda a vida prática. Então, eu afirmo que eu tenho demonstrado a superioridade da família 35 com base no tamanho, número de representantes.
com base na independência. É demonstravelmente independente de todas as outras linhas de transmissão. Isso eu provei isso, demonstrado. Idade, remonta ao 3º século, pelo menos. Distribuição geográfica por toda a área mediterrânea. Perfil. Esse perfil, esse mosaico, é empiricamente determinado. Esmero dos copistas, como eu já expliquei. Os copistas da família eram diferentes dos outros. E, por fim, a abrangência, quer dizer, todos os 27 livros vão pensar. Eu desafio a quem quer que queira fazer a mesma coisa, qualquer outra linha de transmissão. O texto original é o arquétipo humor, qualquer candidato também deve ser um arquétipo real, verdadeiro, objetivamente verificado. Até agora existe só um. Eu quero dizer mais uma coisa que eu preciso dizer que eu não falei ainda a respeito do texto grego aqui. Se você abrir o livro, você vai ver que aqui em cima tem o texto grego, que é o que interessa. Aqui é a palavra de Deus. Aqui embaixo temos o que nós chamamos de aparato. Tem mais de um candidato, então aqui temos candidato. Então, se porventura, em algum lugar alguém achar que eu fiz a escolha errada aqui em cima, mas se não está aqui, está aqui. Então eu digo que nenhuma letra se perdeu absolutamente. O outro lado alega que não, porque a redação se perdeu, ninguém mais. Eu rechaço absolutamente essa alegação. Nós sabemos sim, letra por letra, nada se perdeu, não perdemos uma letra sequer. Se porventura não está aqui em cima, mas está aqui embaixo. Depois aqui eu te dou percentagens, que não tem outro aparato no mundo que te faça isso. E também eu te dou 6 outras edições publicadas. Então, nesta página você pode recompor 7 edições diferentes do texto grego. Aqui é a única vez no mundo que tem alguém colocado família. Aqui você pode recompor o texto crítico, Rádios e Farsa, Robinson Pierpont, texto recebido. Agora eu quero mudar para uma questão pessoal, digamos. Eu estou, no momento, estou aqui com 90 anos, no próximo mês. Quando eu estava com 85 anos, eu tenho mestrado em teologia, 4 anos de estudo teológico. Eu, com 85 anos de idade, eu estava lendo Marcos, já li Marcos, sei lá quantas vezes. Eu estava lendo aqui no começo de Marcos, primeiro capítulo, verso 8, o João Batista estava falando a respeito de Jesus. Verso 7, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de abaixar-me e desatar a correia das suas alparcas, suas sandálias. Isso vem agora, verso 8. É João Batista falando: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aquela palavra pulou da página. Eu estou 85 anos de idade. Eu já li centenas de vezes. Eu nunca tinha visto aqui, em 4 anos de estudo de seminário teológico, que eu me lembro, nunca ninguém falou sobre Jesus batizar com o Espírito Santo. Peraí, o que é isso? Eu tenho o Espírito Santo. Então, quando foi que Jesus me batizou?
quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Aí eu fui ver. Vou ler uma pequena coisa escrita aqui. Não é só Marcos, é Lucas, Mateus também, só que em Lucas e Mateus acrescenta o seguinte, quer dizer, Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Isso não está em Marcos, está em Lucas, é outra coisa. Agora, isso tem dado nó na cabeça, né? Eu vou gastar só 2 minutos falando sobre isso. Eu digo que o texto imediatamente seguinte, em Lucas, não em Marcos, a história escritural, ele tem a pá de joelhar na sua mão e ele limpará completamente sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo inextinguível. Também em Mateus 11, mesma coisa. Mateus 3:11. O fogo inextinguível só pode ser o lago de fogo e enxofre. É a segunda morte, não tem jeito. Quanto à identidade desse lago, tem fogo inextinguível. E nesse caso, a palha, no caso, diz respeito às pessoas perdidas. As pessoas perdidas é que serão batizadas com fogo. Então, o trigo diria respeito às pessoas salvas. Então, são as pessoas genuinamente salvas que são batizadas com o Espírito Santo. Agora, se alguém não quiser João Batista, então vá para João 1:33, é o próprio Deus que declara que já é Jesus que batiza com o Espírito Santo. João capítulo 1, verso 33. Aliás, foi por isso que o Batista falou, que Deus havia dito a ele, quem vai batizar com o Espírito Santo é Jesus. Aí eu fiquei coçando minha cabeça, eu com 85 anos de idade, eu tenho Espírito Santo. Quando foi que Jesus me batizou? A resposta que eu dou é que, naturalmente, Jesus faz isso de onde ele está agora. Ele está agora à direita do Pai, 1 de Pedro 3, e então. Isso começou a acontecer, entendo eu, depois do dia de Pentecostes. O caso de Cornélio, você se lembra do caso de Cornélio? O coitado de Pedro estava lá pregando, ele mal começou a sua pregação, só que ele disse que é crendo para dentro de Jesus que você será salvo. Pronto. O Espírito Santo quer dizer, Cornélio só queria saber o que fazer para ser salvo. Então, Pedro dizia, você crê para dentro de Jesus e creu. Aí, era isso que Cornélio queria saber, como fazer. Você crê para dentro de Jesus. E aí o Espírito Santo. Aí, coitado do Pedro, né? Fazer o quê? Aí depois, podemos assim negar água para quem o Espírito Santo... Não, mas é primeiro o Espírito Santo, depois água. Agora, eu entendo que o texto em Marcos 16, que tem dado um nó na cabeça de muita gente, se explica exatamente a partir desta questão. Vamos agora para Marcos 16, pode ser qualquer uma sua Bíblia aí. Tem que achar aqui. Sim, verso 16. Capítulo 16 também, verso 16. Todas as Bíblias que eu já vi, todas elas, quer em inglês, quer em português, todas as versões que eu já vi, de qualquer forma, qualquer tipo, fazem assim com o verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você vê que quem crer e for batizado, isso está no tempo futuro, não? Quem crer e for batizado, isso não é futuro. Só que no texto grego não é. No texto grego é pretérito. Então,
deveria ser quem creu e foi batizado será salvo. Quem não creu será condenado. Naturalmente, colocando no futuro, o pessoal sempre pensou em batismo com água. Mas aí ficou difícil explicar a segunda metade. Quem não creu é calmo, mas e o batismo? Por que não falou no batismo? Porque, obviamente, Jesus só batiza com o Espírito Santo quem creu. Se você não creu, Jesus não vai te batizar. 2 mais 2 são 4. Nenhuma Bíblia que eu já vi traduz corretamente o verso 16. É pretérito, não é futuro, é pretérito. Quem creu e foi batizado será salvo. Quem não creu será condenado. Mas é claro, se você não crê, Jesus não vai te batizar. Então não precisava falar do batismo para quem não creu, que não é água aqui, é Jesus batizando com o Espírito Santo. Ninguém tem que concordar comigo, assim. Num tempinho que nos resta, eu quero dar um presente e outro. Você sabe que tem certos tipos, assim, os mormons, os falsos testemunhos de Jeová, o pessoal da unicidade, então, enfim, o sabelianismo e o modalismo, enfim. Enfim, qualquer um que não gosta da Trindade, esse pessoal sempre tem afirmado que Jesus não existiu no Antigo Testamento, que Jesus não era o Jeová do Antigo Testamento. Muitas vezes eles até negam a divindade de Jesus e assim por diante. Outra vez, faz muito tempo não. Talvez não seja 5 anos, talvez mais como 10 anos. Então, eu estava lendo em João, capítulo 12, verso 41, e está assim: Isaías disse essas coisas quando viu a glória dele e falou sobre ele. Peraí. Isaías disse quando viu, mas quem é esse ele? No contexto, Jesus, o João está falando de Jesus. Ele cita exatamente Isaías, capítulo 6. Aí você volta para Isaías 6. Lá é claro, quer dizer, Jeová está sentado no trono. Isaías vê, aí de mim, eu sou perdido para absolutamente. Não tem esse corinho que às vezes nós cantamos, eu quero te ver, Jesus. Não é assim que o pessoal canta. Será que você quer mesmo? Quer dizer, quando alguém vê Jesus, quando vê, aí o que aconteceu com o velho Jó, dizendo, eu ouvi falar de você, agora meus olhos te, e eu me arrependo, saco, cinza. Se você vê Deus de fato, rapaz, isso não é fácil. Isso não é fácil, não. É Deus. Digamos, ele é impressionante, para não usar linguagem mais forte. Tá bom. João declara que Isaías viu Jesus. Quem estava sentado lá no trono era Jesus. No caso, Jeová Filho, porque Jesus é Jeová Filho. Aí eu fui bem mais. Será que é? Aí nós temos a própria palavra do próprio Jesus. Agora eu estou em João 8:56. Jesus está falando lá com os fariseus.
Abraão, vosso pai, exultou ao ver o meu dia. Sim, o viu e regozijou-se. Aí depois, antes que Abraão existisse, eu sou, aí o pessoal pegou em pedra. Jesus dizendo que Abraão viu ele. Quando foi isso? Eu digo que foi quando Jeová Filho mais 2 anjos foram fazer uma visita a Abraão, você se lembra? Comeram a picanha de Abraão, coisa e tal, quando os anjos iam destruir Sodoma. Então, e você se lembra que Abraão tentou salvar Ló, que estava lá. Você pode saber que aquilo foi o ponto alto na vida de Abraão. Você pode. E ele sabia perfeitamente que era Jeová. Abraão sabia que era Jeová, porque depois Jeová manda os 2 anjos. Aí ele fica conversando com Abraão. E Abraão diz a Jeová: o juiz de toda a terra não vai fazer o que é certo? Não vai fazer. Abraão sabia que era Jeová. Sabia sim. Então, o próprio Jesus declarou que foi ele que falou com Abraão. Hebreus capítulo 4, verso 8. Porque se Jesus lhe tivesse dado descanso, ele não teria falado posteriormente acerca de outro dia. Desde o capítulo 3 lá de Hebreus, o autor está citando o Salmo 95. E você vai lá, está falando do caso do povo de Israel no deserto e coisa e tal. As nossas Bíblias costumam, em vez de Jesus, colocar Josué ali. Não funciona. Que quando o pessoal estava rebelado no deserto e caíram os cadáveres, fala o texto dos cadáveres caídos no deserto, acontece que Josué não era o chefe. Quem era o chefe era Moisés, não era Josué. E depois, você lê no finzinho do livro de Josué, declara que Josué sim deu descanso ao povo. Então, aqui não pode ser Josué, é Jesus mesmo. O texto grego é Jesus. O descanso que Josué deu foi descanso físico. Descanso espiritual só quem dá é Deus, não é nenhum homem que pode dar descanso espiritual. A 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Agora, irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados para dentro de Moisés, pela nuvem e pelo mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era o Cristo. A rocha era o Cristo. Hebreus capítulo 11, verso 24, diz que por fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que curtir o prazer transitório do pecado, considerando a ignomínia pelo Cristo, como maior riqueza do que os tesouros do Egito. Agora, isso é intrigante. Quer dizer, o que Moisés sabia a respeito do Cristo? A gente não sabe, né? Mas fatalmente, é claro que Moisés pesquisou, fatalmente foi falar com seus pais verdadeiros, e ele estava por dentro das promessas de Deus com Abraão, Isaac e tal. Ele estava por dentro. Mas vai aí o Cristo também. Agora, para terminar, vamos ver agora. Não, eu quero ver mais uma coisa aqui. Colossenses 1,16. Porque por ele, quer dizer, Jesus, todas as coisas foram criadas. As no céu
sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, domínios, governantes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Agora vamos ver Isaías 45, verso 12. Jeová Filho está falando. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus. Jesus, Jeová Filho, foi o principal agente na criação deste mundo. Há vários textos que falam isso. Hebreus 1:10, João 1:10, Colossenses 1:16. A Trindade, o agente principal na criação deste mundo e da nossa raça foi o Filho. O próprio Jesus declarou isso. Agora, só para completar, agora sim, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versos 17 a 20. Isto aqui, na minha cabeça, é muito pequeno. Isto aqui, de fato, quase não cabe. Aliás, não cabe mesmo. A 1 de Pedro, capítulo 1, 17. Também, uma vez que vocês invocam por Pai aquele que julga imparcialmente segundo a obra de cada um, portem-se com temor durante sua jornada terrena, sabendo que não foi com coisas perecíveis de prata ou ouro, que foram redimidos da vossa maneira fútil de viver, transmitida por vossos antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e puro. Atenção, verso 20. O qual foi deveras conhecido antes da fundação do mundo, mas foi revelado nesse último tempo em favor de você. Ora, o cordeiro, com sangue derramado, foi assim conhecido antes da fundação do mundo. Acontece que você não pode ter sangue sem corpo, pode? Não pode ter sangue sem corpo. Então, se o sangue do cordeiro foi derramado, é porque já existia também o corpo. Isso aí não cabe na minha pequena cabeça. O texto de que o agente principal na criação da nossa raça era Jeová Filho. Mas antes de começar, ele já sabia que a coisa ia malograr e ele pessoalmente teria de pagar o terrível preço de resgate pessoalmente. Eu não teria feito, viu? Está doido? Eu não teria feito. Mas felizmente eu não sou Jeová, eu sou muito fraco, pequeno, coisa que... Mas rapaz, isso aí, o que a gente vislumbra, fatalmente, é que a noiva é uma coisa muito preciosa para Jesus. A noiva é a igreja, tá? Que ele pagou. Não dá. Meus amados, o que quis trazer agora era isso, então agora eu abro a palavra para quem quiser fazer perguntas. Cadê o outro microfone?
as traduções mal feitas, né, falam no futuro. Seria o caso, tanto aquele texto de João Batista, quando ele. Texto não, né? O que João Batista disse, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e também aquele que crer e for batizado, na verdade seria aquele que crer e for batizado. Esses dois textos seriam no passado? Ou só o segundo? Só quem creu e foi batizado? Bom, quanto a João, você tem um relato histórico. Ele estava batizando, né? E todo mundo foi para ser batizado. Então, aí, fatalmente, como o relato é após o fato concreto, aí o relato é pretérito, né? Porque você está falando de uma coisa que já aconteceu, no caso de João, o batizador. Mas, em Marcos 1, verso 8, 6, como também na passagem paralela em Mateus, como também na passagem paralela em Lucas, quando ele fala de Jesus, é futuro. Quer dizer, ele batizará com o Espírito Santo. Assim em Marcos, assim em Mateus, assim em Lucas. Por quê? Jesus nem tinha começado o seu ministério físico pessoal ainda. Então, João o batizador está falando de uma coisa que vai acontecer. Então, fatalmente, em Lucas, Marcos, é futuro. Ele batizará com o Espírito Santo. O meio é o Espírito Santo. O meio do João era água. Ele batizava com água. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Em Lucas, em Marcos 16, 16, aí é pretérito. Outra dúvida. Esse fogo está relacionado, pelo que eu entendi, ao inferno, que você falou. E não aquele entendimento que a gente tem, principalmente das igrejas neopentecostais, de fogo enquanto dons do Espírito. Seria isso? Eu estou ficando meio louco com minha idade. Eu estou aqui com o aparelho, né? Não sei se eu ouvi muito bem, mas. Posso repetir? Esse fogo seria o fogo do inferno, o fogo no sentido das igrejas neopentecostais, principalmente, de dons. Sim. Eles falam muito em fogo como se fosse dons do Espírito. Até meus 85 anos, quando aquele texto pulou da página, eu sempre explicava, não, o fogo deve ser o Espírito Santo, assim, batizando. Eu dava exatamente essa explicação. Mas você, voltando a Lucas e Mateus, mas principalmente Lucas, que Marcos é muito resumido, muito curto. Ele só disse vai batizar com o Espírito Santo. Mas é Lucas que diz vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, e depois fala que ele está com a de joelhar na mão, e vai limpar a eira, e a palha será queimada com fogo inextinguível. Isso vem em outros lugares. O próprio Jesus falando, Jesus sempre usava o eufemismo de Geena. Agora, Geena era como que chama? O lixão do lado de fora de Jerusalém, e lá sempre tinha alguma coisa queimando, isso não faltava verme. E lá em Marcos capítulo 9, no fim, Jesus falando, aquilo me mete dentro, ele disse, falando, é melhor você cortar fora a mão para ir para o céu do que ficar com as duas mãos e ir para, então disse, onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Rapaz, aquilo me mete dentro. Quer dizer, um verme que fica sempre te queimando e nunca te acabando. Eu não quero encontrar esse verme. Mas, desculpe a brincadeira, mas o Jesus disse que o
inextinguível, inapagável. E só tem um fogo assim, é o fogo do inferno. Lamento. Os nossos fogos por aqui nós temos jeito de apagar. Aí tem um negócio para apagar incêndio. Mas o fogo do inferno. Agora, naturalmente, ninguém gosta de pensar no inferno literalmente. Então, muita gente, não, que coisa, um Deus de amor, está doido. Né? Um Deus de amor não vai fazer isso. A questão é que nenhum de nós é dono da verdade. A verdade tem dono. A verdade não é relativa. A verdade é absoluta. A verdade a respeito de qualquer assunto é absoluta. A minha compreensão é que é relativa, é parcial, mas que o fato é um fato. E nós aqui não gostamos de pensar em certas coisas, né? E de fato não é fácil. Às vezes, como diz o ditado, a gente ri para não chorar. Então, para não chorar, a gente ri, né? Quer dizer, mas a coisa é séria. A gente ri, mas não. Já que você, eu agradeço que a sua colocação é importante, eu digo o seguinte: diante de um Deus soberano, se existe de fato um soberano Criador, um ser capaz de criar este mundo, não, está doido. É um poder, é uma inteligência. Nós não temos como ter. Então, uma autoridade assim, nós não temos como entender. Então eu digo que diante da soberania de Deus, nós temos duas opções. E você pode espernear, você pode chiar, você pode chorar. Dito e feito tudo, nós temos duas opções. Ou rejeitar, ou nos curvar, respeitadas as consequências. Eu gostei da sua, quer dizer, eu vou dizer uma coisa que não ia dizer, mas já que você me provocou, né? Quer dizer, a culpa é dele, tá? Não é? Suponhamos que eu estou numa discussão com um ateu. E é conversa fiada, que papo furado, que Deus coisa alguma, que Bíblia coisa alguma. Só existe a matéria. Então, essa conversa toda de um céu, não. Agora, eu estou conversando com esse ateu. Eu, baseado na Bíblia, eu afirmo que existe céu, existe inferno. Eu confio que realmente Jesus está lá e que Ele vai me receber e que lá está muita coisa boa me aguardando. Eu não posso provar isso, que eu não andei lá ainda. Não andei lá ainda. Mas eu confio, eu aceito por fé. Mas e se eu estiver enganado? E se de fato for papo furado? Conversa fiada. Eu levei uma vida realmente dentro das normas que a Bíblia ensina. Eu tive uma vida muito boa, obrigado. Mesmo que não haja um porvir, a melhor vida aqui embaixo é a vida com Jesus, é a vida com as normas do Criador, é a melhor vida que tem cá embaixo. Então, suponhamos, eu morro e que nem cachorro, acabou, não tem nada. O que eu perdi? Não perdi nada. Eu tive a melhor vida possível cá embaixo. Se não existe porvir, não existe, não existe para mim, não existe para você, não existe para ninguém. Então eu não perdi nada. Mas agora vamos ao caso do ateu. Se ele é que está enganado,
e que de fato tem céu, e de fato tem inferno. Então, ele está totalmente enganado. E quando ele morrer, o que ele perdeu? Tudo. Ele perdeu tudo. Eu não perdi nada. Então, mesmo que não haja por vir, a melhor vida que tem cá embaixo é a vida com Jesus. Tranquilo. Mas se de fato existe por vir, se você não confiar nele, você não acreditar, você vai perder e vai perder feio. Eu agradeço que eu quis falar aquilo, mas você me deu essa oportunidade. Eu sou perigoso, você pergunta uma coisa e lá vai. Mais alguma pergunta? Aproveite, último dia. Doutor, o senhor comentou aqui que Jesus tem que pedir para o senhor fazer a tradução. Gostaria de saber quanto tempo levou, a partir da sua decisão de começar a fazer a tradução, e quais foram as suas maiores dificuldades. Eu fale outra vez com o microfone um pouco mais afastado. Eu não consegui ouvir bem. Ou se alguém pode traduzir para mim. O senhor comentou que foi Jesus que pediu para o senhor fazer a tradução. Quanto tempo levou o senhor fazer essa tradução a partir do momento que o senhor falou, vou começar esse trabalho? Quanto tempo levou e quais foram as suas maiores dificuldades? Ele falou de quanto tempo, a partir de quando Deus falou para você fazer a tradução, quanto tempo levou e quais foram as dificuldades? Me perdoe, eu sou pequeno moco mesmo. Acho que eu falei mesmo isso ontem à noite, quando eu estava dando a minha história pessoal. Em janeiro de 98, Deus matou meu sonho, aí eu disse, agora, Dono, o que eu vou fazer agora? Doravante, você vai promover a autoridade objetiva do texto sagrado no Novo Testamento. Isso foi em dezembro de 98. Então, eu gastei uns 2 anos patinando, querendo, como é que eu faço isso aí? Então, foi mais ou menos no ano de 2000 ou 2000 mesmo, que Deus me deu a família 35. Isto aqui custou 12 anos da minha vida. 12 anos da minha vida. Quais as dificuldades? É que para fazer isso eu tinha de ter acesso a manuscritos para eu poder verificar, vou deixar de verificar letra por letra os manuscritos. E naquele tempo existia, quer dizer, o e-mail e PDF e essas coisas estavam meramente no começo, na virada do milênio. O que existia era na cidade de Münster, na Alemanha Oriental, um instituto chamado Instituto para a Pesquisa do Novo Testamento. E eles lá têm uma coleção de mais ou menos 5 microfilmes de manuscritos, a maior parte sendo de manuscritos de texto corrido e o demais o que nós chamamos de lecionários, que é compêndio das lições que eram lidas dominicalmente, etc. Meu interesse é só com os manuscritos de texto corrido. Existiam cópias dessas microfilmes na livraria
havia uma escola em Santa Bárbara, na Califórnia, perto de Los Angeles, que também tinha uma certa coleção. Tinha um seminário em outro lugar que tinha algumas cópias assim, cópias de microfilme, uma duplicata. Mas e eu aqui no Brasil, o que eu vou fazer? O que eu tive que comprar duplicatas de microfilmes. Às vezes eu paguei $200 aqui, paguei 600 euros a acordar. Só que microfilme foi reduzido 20 vezes do tamanho original. E, naturalmente, você não tem como ler o microfilme. Você tem que ter o equipamento que multiplica 20 vezes para voltar ao tamanho normal, para você possa ao menos ler a coisa. Eu, em Brasília, eu fui na UNB, Universidade de Minas de Brasília. Lá tem um quarto que tem uma meia dúzia desses aparelhos todos quebrados. Todos quebrados. Então, o UNB, o que eu acabei fazendo? Eu fui ao Congresso Nacional, que no porão da Câmara dos Deputados tem um setor de microfilmagem, e lá tem leitores de microfilmes, e você, cidadão, pode chegar lá no porão. Então, eu levava microfilme que eu tinha, quer dizer, a duplicata que eu tinha comprado, e levava lá para o porão do Congresso para fazer uso. Enfim, quer dizer, foi uma pequena novela. Tinha também algum microfilme, eu mandei para Belo Horizonte para fazer e passar para papel e me mandar de volta a cópia já impressa no papel, que aí é mais fácil você trabalhar. Eu gastei milhares de dólares. Mas aos poucos a coisa foi melhorando. Aos poucos, então, você poderia comprar lá no Museu Nacional da Inglaterra, eles têm uma coleção de, não sei, 200 também. Você poderia pedir uma cópia em PDF, ou mesmo em papel. E eu, bobo, que demorei para entender certas coisas, eu pagava a cópia em papel. Aí você tinha que pagar o frete, mas pelo menos dizer que você com cópia em papel é mais fácil trabalhar, né? Aos poucos, o Instituto lá em Houston começou a colocar imagens digitais do microfilme na internet. Depois tem um grupo lá perto de Dallas, Texas, que tem colocado imagens digitais à cor, quer dizer, do próprio manuscrito. Tem centenas. Isso é gratuito. Agora, o que eu consegui às duras penas, agora você pode entrar e pegar gratuitamente. Esse instituto em Münster, Alemanha, ele já tem centenas de manuscritos, estão já disponíveis na internet gratuitamente. Eu ainda estou baixando, ainda estou trabalhando. Mas acho que foi o Horácio já falou, que Deus só me colocou para fazer isso no ano 2000, mas não é porque só aí que tinha já a tecnologia moderna estava chegando, para permitir que eu fizesse aqui. De outra sorte, durante a Primeira Guerra Mundial, um erudito na Inglaterra por nome de Herman C. Hoskin,
ele entendeu de cotejar, de verificar letra por letra todos os manuscritos contendo o livro de Apocalipse. Bom, mesmo ali em Londres, ele pegou talvez umas 2 lições, mas ele andou, naquele tempo de começo do outro século, ele tinha de ir pessoalmente e pegar a coisa nas próprias mãos. E ele andou, quer dizer, até na Grécia. Só que na Primeira Guerra não estava fácil, quer dizer, havia lugar onde você não podia andar por causa da guerra. Mesmo assim, o homem, ele cotejou 220 manuscritos para o livro de Apocalipse. Impressionante, impressionante. Mas ele pagou caro. Ele tinha de ir pessoalmente e pegar a coisa na mão. Eu, pelo menos, não quis fazer isso. Eu pude comprar duplicado de microfilme. E agora você pode baixar tudo tranquilamente na internet numa boa. Amém. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um privilégio muito grande estar com o Senhor nessa manhã. A palavra diz a respeito de homens dos quais o mundo não era digno, e ver uma vida que gastou os seus dias diante de Deus por causa da sua palavra é alguma coisa que traz um impacto muito grande aos nossos corações, um exemplo a ser seguido. Graças a Deus pela sua vida e por aquilo que Deus faz atrair os homens à sua presença. A minha pergunta é nessa linha que foi colocada, porque nós sabemos que hoje talvez cerca de 4.000 idiomas ainda não têm uma tradução bíblica na sua língua e que a tarefa ainda é muito grande. E eu gostaria de saber até que ponto que o senhor considera que a inteligência artificial hoje, né, que consegue centralizar a tradução de idiomas, tantos recursos, até que ponto a inteligência artificial ela poderia ser utilizada para a agilização dessa tarefa e como que fica o uso da inteligência artificial, principalmente quanto às questões culturais. Eu não sei se, por exemplo, no Brasil, se o senhor teve uma necessidade de algum tipo de adaptação cultural em função das nossas tradições culturais. Porque, por exemplo, nós estivemos algum tempo no Japão e nós vimos que a tradução bíblica lá é um pouco deficitária em função dessa questão de não ter uma percepção completa da cultura. Então, as versões de tradução bíblica ainda são carentes de revisão e deficientes. Então, se a inteligência artificial ela pode agilizar o processo e como fica essa questão da interpretação da cultura diante da tradução bíblica, principalmente para essas nações que têm muitas diferenças culturais. A inteligência artificial só pode ir até onde a coisa foi programada. Uma língua ágrafa que ninguém nunca estudou, não tem como a inteligência artificial fazer nada com essa língua, porque nada que está dentro da memória do computador tem a ver com essa língua. E a cultura, naturalmente, a questão cultural é uma questão muito séria. A gente não tem como, qualquer missionário vai pisar na bola. Eu fui morar com uma tribo indígena lá no Ipurus, não pisei na bola. Quer dizer, ainda bem que não me mataram, né? Foi uma gentileza não matar. E a gente, enquanto você está aprendendo, você vai pisar, não tem jeito. É uma coisa árdua mesmo, é uma coisa, quer dizer, para nem se comenta. Quem chamou a selva de inferno verde é porque andou lá uma vez. Quer dizer, não tem dinheiro no mundo que me levaria para a selva amazônica. Aquele lugar mais ingrato para viver, meu Deus. Eu fui por amor a Jesus, mas não tem dinheiro no mundo. Para quê? Eu quero sofrer na selva? Não quero. me dê Brasília, por favor. O problema cultural, isso aí é
O que não se comenta também muito é que a vida espiritual de qualquer pessoa se tramita na língua materna da pessoa. Então, mesmo quando alguém é tranquilamente bilíngue, você está me ouvindo falar português aqui, português razoável, a minha língua materna é inglês, não é português. E quando eu estou sozinho com Deus, nós falamos inglês. Eu posso orar em português, eu posso pregar, eu já fiz isso. Mas o que acontece? O irmão já falou de milhares, sabe-se lá quantas línguas. Seguinte, pegando, por exemplo, o nosso Brasil como exemplo. Exceção feita a alguns poucos, se tem ainda 2 ou 3 grupos arredios perdidos em algum canto da selva. Tá? A grosso modo, os povos indígenas do Brasil, o pessoal já está falando português. Mal falado, mas já estão mais ou menos bilíngues. Quer dizer. E assim como no Brasil, como no mundo, entendeu? Na África, cada lugar tem sua língua, mas todo lugar tem a língua franca. Como aqui, a língua franca é o português. Então, todo mundo, além da própria língua, conhece a língua franca, porque é com a língua franca que você faz comércio, coisa e tal, etc. E acontece que todas as línguas francas já têm a palavra de Deus. Todas já têm. Então, uma pessoa que fala uma língua em Guiné-Bissau, digamos, lá na África, essa língua não tem nada. Mas o povo de lá, por necessidade, falam a língua franca, que no caso lá seria... Bom, não me lembro. Eles têm um crioulo, uma mistura de coisa com português. Agora, a dificuldade é que o próprio Jesus disse em João 8:31, parece, aos que haviam crido nele, ele disse: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade os livres. Então, para você ser discípulo, você tem que permanecer na palavra. E se você não tem a palavra, para você permanecer nela. Quer dizer, então eu digo o seguinte, que é possível alguém se converter através da língua franca. Não. Você é pecador, Jesus morreu por você, então, quer dizer, a gente pode explicar o mínimo necessário para que alguém possa realmente confiar no Senhor Jesus. Isso se pode numa segunda língua. Mas as sutilezas da vida e as sutilezas da vida espiritual, isso aí, moço, isso ocorre na língua materna, mas não tem palavra de Deus na língua materna. Então essa questão é delicada realmente. Essa questão é delicada. E em termos teológicos, em termos da escatologia, eu digo o seguinte, sem poder provar. Mas lá pelas tantas no livro de Apocalipse tem um anjo que voa no céu proclamando o evangelho em cada língua, tribo, coisa e tal. Eu digo, bendito anjo. E o que a gente, porventura, deixar de fazer, aquele anjo vai completar, que ele diz que ele vai falar o evangelho em cada língua. Então, pessoalmente, eu não critico o outro, tá? Eu não estou criticando o outro absolutamente. As pessoas que entendem que Jesus não pode voltar enquanto a gente não alcançar a última tribo, o último povo, se essas pessoas estão empenhando sua vida, então eu vou criticar? Amém, irmão. Manda brasa. Agora, pessoalmente, no tanto, eu entendo que
a nossa omissão não empata a volta de Cristo. Por quê? Porque eu estou confiando naquele bendito anjo. Essa é a minha compreensão pessoal. Eu não prego isso, eu não procuro impor. Assim, ninguém tem que concordar comigo. É assim. Mas essa questão que o irmão levantou, de fato, essa questão é delicada. Mas a inteligência artificial, até o ponto que determinar daquilo que você programar, aquilo que você colocar, não tem como lidar com as línguas ágrafas. Impossível. E, portanto, também as culturas desse povo. A inteligência artificial pode trabalhar com aquilo que está na memória. E as línguas ágrafas e as culturas não tem. E depois, o funcionamento das culturas é uma questão de relação interpessoal. Se eu estou morando sozinho num deserto ou numa ilha perdida lá no oceano, existe cultura? Não existe cultura. Se eu estou sozinho, não existe cultura. Só começa a existir cultura quando tem mais de uma pessoa. Por quê? Você tem que se relacionar. Como é que nós nos relacionamos? Através da cultura. Tem as normas, então você tem que respeitar, não pode falar assim, não pode fazer. Se nós temos que respeitar as normas da cultura para evitar briga. Se você não respeitar, aí vai dar briga, não? Quer dizer, a cultura permite que convivamos pacificamente. Então, louvado seja Deus pelas culturas. E a inteligência artificial? Como? Não sei. Eu duvido muito. Meus amados distintos, amados 11 horas. E eu só queria saber sobre a sua experiência de trabalhar em equipe, numa equipe multidisciplinar, e trabalhar individualmente. Como que isso aconteceu ao longo dos anos e o que o senhor encontrou maior facilidade em trabalhar em equipes multidisciplinares ou individualmente na tradução bíblica? Eu nunca trabalhei em equipe. Eu sou um lobo solitário. Isso é inédito. Eu sou um lobo solitário. E eu tinha de ser um lobo solitário para fazer aquilo que eu fiz. Desde quando eu era criança, Deus me preparou para andar sozinho. Com 7 anos de idade, meus pais me mandaram para um internato. E no internato, quem manda é quem é maior e mais forte. E eu sempre fui pequeno para a minha idade, então eu era sempre o menino menor da turma e o menino menor da turma vivia apanhando. Quer dizer, isso me obrigou a me defender. Eu estava sozinho, então eu contra o mundo. Toda a minha vida, eu fiquei sem os pais. Deus me preparando para ficar em pé sozinho. Porque para eu produzir isso tudo que eu contra o mundo acadêmico. Eu sozinho contra o mundo acadêmico. Não é todo mundo que aguenta fazer isso. É só um lobo solitário. Mas Deus me preparou para isso. Deus me preparou para isso. Por isso que eu, com 64 anos de idade, aí o soberano, agora você vai fazer aquilo para o qual eu te criei. E os primeiros 64 anos? Não, eu estava fazendo um horror de coisas, está tudo e tal. Mas Deus estava me preparando durante 64 anos para aquilo que eu iria fazer depois. No caso, nos últimos 25 anos. A razão pela qual Deus me criou foi aquilo que eu fiz nos últimos 20 anos. Mas Ele me preparou antes. Eu sou lobo solitário. Agora eu sou um dinossauro